Olá pessoal, na aula de hoje veremos alguns comandos responsáveis por modificar ou criar entidades. Bom, iniciaremos pela ferramenta Move, que é responsável por mover os objetos. Para isso, irei criar um círculo para exemplificar a utilização da ferramenta. Para utilizá-la, basta clicar na opção Move da guia Modify, selecionar o objeto que será movimentado, pressionar Enter, especificar o ponto de base e o ponto de destino. Um ponto interessante é que, caso eu deseje mover o meu objeto para a coordenada 00 do AutoCAD, basta clicar na ferramenta, selecionar o objeto, especificar o ponto de base e, ao invés de eu clicar no ponto de destino, se eu for utilizar apenas o mouse, eu não terei tanta precisão. Então eu digito o símbolo tralha ou jogo da velha, especifico a coordenada. Vou clicar em 0, Tab 0 e pressionar o botão Enter. Como podemos ver, o nosso objeto foi movimentado para a coordenada 00 do AutoCAD. A próxima opção é o comando Rotate, responsável por rotacionar as entidades. Para exemplificá-lo, vou criar um retângulo na vertical, selecionar o comando por meio do botão Rotate, seleciono o objeto, pressiono Enter, clico no ponto de base e, movimentando o cursor do mouse, eu seleciono o ângulo de rotação. Eu posso também digitar o ângulo de rotação por meio do teclado. Como exemplo, vou digitar o valor de 90 e pressionar Enter. Como podemos ver, a entidade foi rotacionada a 90 graus. Agora vou movimentá-la utilizando o comando Move e rotacioná-la novamente. No entanto, agora a 45 graus. Como eu quero rotacioná-la no sentido horário, eu vou digitar menos 45 graus. Caso eu digitasse 45 positivo, o retângulo seria rotacionado nesta direção. Ou seja, 45 graus no sentido anti-horário. A próxima opção é o comando Align. Essa ferramenta é responsável por alinhar qualquer entidade de base a uma entidade de referência. Para isso, vou fazer mais um retângulo e vou alinhá-lo a este retângulo de referência. Para executar o comando, eu vou na guia Modify e na opção Align. Seleciono o objeto, pressiono Enter, especifico no ponto inicial de partida e no ponto inicial de destino. Para alinhar o objeto, é necessário selecionar mais um ponto. Então eu clico no segundo ponto de partida e no segundo ponto de destino. Como podemos ver, a distância entre os pontos de partidas é diferente dos pontos de destino. Então, ao pressionar Enter, a ferramenta pergunta se eu desejo escalar o meu objeto de base baseado na distância de referência. Caso eu não deseje, eu clico em Não e a minha entidade é alinhada à referência. Se eu desejar escalar o meu objeto baseado nas distâncias entre os pontos de destino, basta clicar em Yes. Então vou pressionar o Ctrl Z para voltar à configuração anterior. Então vou pressionar Ctrl Z para voltar à configuração anterior. Clicar no comando Align, selecionar o meu objeto, pressionar Enter
clico no ponto inicial e no destino do ponto inicial, no segundo ponto e no destino do segundo ponto. Pressiono Enter e clico em Yes. Como podemos ver, o nosso objeto de base ele foi redimensionado e ao mesmo tempo alinhado à referência. O quarto comando desta lista é a opção Stretch, responsável por esticar as entidades. Para isso vou criar um retângulo na horizontal e criar uma linha na vertical de referência. Vou habilitar a opção F8 para ligar o modo orto. Caso eu deseje esticar este retângulo a essa linha de referência, basta utilizar o comando Stretch. Então eu clico na opção Stretch, seleciono a parte do meu objeto que será esticada, pressiono Enter, clico no ponto de base e no segundo ponto, que é o ponto de destino. Como podemos ver, nosso retângulo ele foi esticado até a referência. Na sequência, temos a opção Scale, que é responsável por escalar as entidades. Para isso, vou criar um retângulo e fazer uma cópia deste mesmo retângulo. Então, eu clico no comando retângulo, clico no ponto inicial e no ponto final. Vou criar uma cópia desse retângulo, utilizo o comando Copy, seleciono meu objeto, pressiono Enter, clico no ponto de base e no segundo ponto, que é o ponto de destino. Como podemos ver, temos dois retângulos com as mesmas dimensões. Caso eu deseje escalar um desses retângulos, dividindo o seu tamanho por 2, basta eu clicar no comando Scale. Como o meu objeto já estava selecionado, eu especifico agora o ponto de base e digito o fator de escala correspondente. Como eu quero dividir o tamanho do meu objeto por 2, eu digito 0,5, ou seja, eu estou multiplicando por 0,5, que é a mesma coisa do que dividir por 2. Então digito 0,5 e pressiono Enter. Como podemos ver, o nosso retângulo ficou com exatamente a metade da dimensão que ele tinha anteriormente. Caso eu deseje, ao invés de diminuir o seu tamanho pela metade, multiplicar por 2, basta eu digitar o fator de escala número 2. Então eu vou na opção Scale, seleciono o objeto a ser escalado, pressiono Enter, clico no ponto de base e digito o valor da escala correspondente. Vou digitar o valor 2 e pressionar Enter. E assim, o meu objeto foi escalado de forma a dobrar o seu tamanho. O próximo comando da lista é a ferramenta Trim, responsável por cortar as entidades. Para exemplificá-lo, vou criar um retângulo na horizontal, passando por esses retângulos criados anteriormente. Caso eu deseje cortar as linhas entre as interseções dos retângulos criados, basta utilizar o comando Trim, selecionar as entidades envolvidas, pressionar Enter e clicar nas linhas que serão recortadas. Para finalizar o comando, pressiono Enter novamente. Além de eu cortar os objetos, eu posso estendê-los, de forma a voltar na configuração anteriormente. Então eu clico na opção Extend, seleciono as entidades envolvidas, pressiono Enter e clico nas linhas que serão esticadas. Como podemos ver, tanto para o comando Trim para o comando Extend, foi necessário selecionar as entidades envolvidas
Então selecionar as linhas que serão recortadas ou esticadas. Caso eu deseje simplesmente cortar ou esticar qualquer linha, ao selecionar a opção, como por exemplo o comando trim, ao invés de eu selecionar as entidades envolvidas, eu clico no botão Space do teclado, que é a tecla de espaço. E então, selecionar as linhas que serão cortadas. Posso também, ao invés de cortar, esticar. Então, pressiono Enter para finalizar o comando. Seleciono o comando Extend. Pressiono a tecla Space do teclado. E clico nas linhas que serão esticadas. A próxima opção da lista é o comando Break, responsável por quebrar as entidades. Para acessar o comando Break, eu vou na guia Modify e na opção Break. Ao selecionar o comando Break, é pedido que eu selecione o meu objeto. Então vou selecionar este retângulo. E na sequência, observa-se que o comando pede que eu especifique o segundo ponto de break. Sendo assim, ao clicar no ponto correspondente, o meu objeto é quebrado. Para explicar melhor essa função, vou retornar à configuração anterior utilizando Ctrl Z e utilizar o comando novamente. Ao utilizar o comando break, quando eu seleciono o meu objeto, o ponto que eu clico com o mouse é justamente o primeiro ponto. Então, quando ele pede que eu especifique o segundo ponto, a distância entre esses dois pontos será justamente o que será quebrado da minha entidade. Podemos também fazer de outra forma. Então, vou pressionar a tecla Ctrl Z, clicar no comando Break, selecionar o meu objeto e ao invés de eu especificar logo o segundo ponto, eu tenho a opção de selecionar o primeiro ponto. Então basta eu clicar em F e pressionar Enter, que agora o comando irá pedir que eu especifique o primeiro ponto. E após selecionar o primeiro ponto, que eu especifique o segundo ponto. E então a minha entidade será quebrada. Além de eu poder quebrar uma entidade selecionando o ponto inicial e o ponto final, eu posso simplesmente quebrar a minha linha sem perder qualquer parte da minha entidade. Como podemos ver, essa parte inferior do retângulo está contínua. Se eu desejar quebrar esta linha ao meio, basta eu vir na guia Modify, clicar no comando Break at Point, ou seja, quebrar em um único ponto, selecionar o meu objeto e clicar no ponto que será quebrado. Então, ao selecionar o meu objeto, podemos perceber que este foi quebrado em duas entidades. O oposto desse comando seria o Join, que é responsável por unir as entidades. Para acessá-lo, eu vou na guia Modify e na opção Join. Seleciono os meus objetos que serão unidos e pressiono Enter. Como podemos ver, o meu objeto que estava quebrado foi novamente unido. Para exemplificar essa função mais uma vez, vou novamente clicar no comando Break at Point, clicar no ponto que será quebrado e unir as minhas entidades. Seleciono os objetos e pressiono Enter. Mais uma vez, a minha entidade que estava quebrada foi unida novamente.
Na sequência, temos o comando explode, responsável por explodir os blocos. Ao criar um retângulo, este é nada mais do que um bloco composto por 4 linhas. Caso deseje explodir esse bloco, ou seja, separar suas frações de linhas, basta eu clicar na opção Explode, selecionar o meu objeto e pressionar a tecla Enter. Então, o meu bloco é explodido. Se eu quiser voltar na configuração anterior, basta utilizar o comando Join. Então eu vou na guia Modify, na ferramenta Join, e selecionar as linhas correspondentes e pressionar Enter. E assim eu retorno à configuração de bloco. Uma outra forma de criar bloco é utilizando o comando copiar e colar. Então eu vou explodir esse bloco. Como podemos ver, a minha entidade foi explodida. Vou selecionar o meu objeto, pressionar Ctrl C e ao colar, ao invés de eu pressionar Ctrl V, eu clico na seta de colagem e vou na opção Paste as Block, ou seja, colar como bloco, e selecionar o ponto que será colado o meu objeto. Como podemos ver, aqui temos a entidade separada em linhas e aqui em bloco. A próxima opção da lista é o comando pedit, responsável por editar polilinhas. Para isso, eu vou criar uma polilinha. Vou desabilitar aqui a função orto. E vou criar cópias desta polilinha. Agora irei mostrar as opções da ferramenta pedit. Então eu vou na guia Modify e no comando pedit. Ao selecionar uma polilinha, é apresentado um menu com diversas opções, onde eu, por exemplo, posso fechar a minha polilinha. Como ela está aberta nessa região, eu clico em Close e a minha polilinha é fechada. Clico em ESC para finalizar o comando e, como podemos ver, eu tenho aqui a minha polilinha totalmente fechada. Uma outra opção do pedit é alterar a largura da minha linha. Então eu clico na função correspondente e especifico o novo comprimento de espessura de linha. Então eu clico num ponto inicial e num ponto final. E a minha linha terá exatamente essa espessura. Posso também editar os vértices desta polilinha, que são os cantos, torná-la arredondada, tanto em seus cantos como em formato de curva. Para exemplificar a diferença dessas duas funções, eu vou utilizar essas duas polilinhas na parte inferior da tela. Então eu venho em Pedit, seleciono a minha polilinha, clico em Fit, clico em ESC para sair do comando, utilizo novamente o meu comando Pedit, seleciono esta polilinha e agora eu clico em Spline. Como podemos ver, aqui eu tenho uma polilinha onde os meus cantos foram arredondados. E nesta, minha polilinha como um todo ficou em formato de curva, como se fosse o comando spline, apresentado em aulas anteriores. Onde eu consigo desenhar uma linha em formato de curva. Vou deletar essa entidade e voltar aqui às funções do comando pedit. Então vou na guia Modify e no comando edição de polilinhas.
Vou selecionar uma polilinha e aqui há também a opção de decurve, ou seja, retornar a configuração de polilinha anterior. E assim temos a nossa polilinha em sua configuração original. Vou repetir esse comando para a polilinha ao lado. Então clico em ESC, vou no comando edição de polilinhas, seleciono a minha polilinha e clico em decurve. Temos aqui mais uma polilinha em sua configuração original. Agora irei apresentar o comando de propriedades. Para utilizar essa função, basta digitar o comando PR e pressionar Enter. E assim é aberto uma janela de propriedades. Então, quando seleciono qualquer entidade, é apresentado nessa janela as propriedades do meu objeto. Temos aqui propriedades gerais, propriedades de visualização 3D e propriedades geométricas, onde nessa opção temos como exemplo a área do meu objeto e o comprimento da sua linha. Uma outra opção relacionada às propriedades é o Match Properties, responsável por copiar as propriedades de uma entidade a outra entidade. Para exemplificá-la, eu vou copiar as propriedades dessa polilinha a essa polilinha. Para executar o comando, eu utilizo o atalho MA de Match Property, pressiono Enter, clico na minha polilinha de referência e na minha polilinha de destino. E assim, a propriedade de espessura de linha é copiada.